Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser em Sidrolândia, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar o desenvolvimento das lavouras da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Paulo Renato Stefanello, presidente do Sindicato Rural de Sidrolândia, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os espectadores aí do Notícias Agrícolas. E é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje dividindo o espaço dessa mídia tão importante aqui no nosso país. Paulo, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo essas lavouras de milho por aí. Tem desenvolvimentos bastante regulares nesse momento, né? Na verdade, o clima continua muito difícil esse ano. Foi difícil na safra de verão e ele continua sendo difícil agora na safra de inverno. O milho teve um pouco de redução de área e também atrasou um pouco o plantio de algumas áreas, devido à falta de chuva. E a lavoura mais do cedo sofreu um pouco no começo, agora está recuperando, e a lavoura do tarde também está bem comprometida ainda, porque as previsões não são muito boas no próximo mês aí de chuva, e daí as lavouras que estão mais atrasadas no desenvolvimento, está tudo ainda por acontecer, né? Mas já tivemos lavouras aqui que já estão consideradas quase perdidas. Por chuvas irregulares, chove num talhão, não chove no outro, chove numa propriedade, não chove na outra. E também temos lavouras boas, muito boas de milho também. Essa é a realidade aqui da nossa região, aqui do nosso município. E aí, Paulo, você comentou essa redução de plantio, a gente consegue ter uma estimativa de quanto que foi reduzido com relação ao ano passado? Olha, os estudos feitos aqui pela Projeto SIGA da ProSoja MS está em torno de 5% a 10% a redução aqui no nosso município. Mais ou menos, ainda não a gente conseguiu confirmar os dados ainda finalmente, porque ainda tem algumas lavouras que o pessoal está arriscando plantar, mesmo totalmente fora de época. Às vezes tem a semente, não vai guardar para o ano que vem, ele acaba jogando agora numa época totalmente desapropriada, né? E aí, Paulo, diante desse desenvolvimento diferente, né, lavouras boas, lavouras muito ruins, a gente tem alguma ideia, alguma projeção de produtividade que a gente pode ter nesse ano? A única certeza, Guilherme, que a gente tem é que a produção já não vai ser mais aquela produção que a gente teve comparado ao ano passado, né? Que tudo correu bem, né? Nós estamos com vários problemas. Cigarrinha também foi um ataque violento no começo. Quem estava com muito serviço, não conseguiu cuidar direito das lavouras, tem muita lavoura perdida por cigarrinha. Então, foi um ano bem atípico, um ano bem complicado. E vários fatores estão incorrendo aí para a diminuição de produção. A gente já tem certeza já que essa diminuição ocorrerá. Só para a gente ter uma ideia, Paulo, como é que ficou mais ou menos essa produtividade da safra do ano passado? O ano passado, por exemplo, na minha propriedade eu fechei em torno de 123 sacos por hectare. E hoje eu já não estimo mais acima de 110, aí, entendeu? Uma coisa entre 100 e 110 sacos, se tudo correr bem daqui para frente. Senão até pode reduzir além disso. Mas mais que isso é difícil, porque a planta já perdeu potencial, perdeu tamanho. Ela sofreu muito no período agora, né? Eu tenho talhões que sofreram numa época do desenvolvimento e outros sofreram numa outra época. Então, tem várias coisas assim que vem acontecendo, né, dentro do ciclo aí que interferem nessa baixa de produtividade, né? E, Paulo, olhando para o lado do mercado, como é que estão as oportunidades de comercialização, produtor aí da região, até diante desse cenário? Olha para o mercado ou está mais segurando essas vendas? Olha, o produtor rural ele tem bastante já conhecimento, bastante assessoria. Hoje o acesso à informação melhorou muito, né, através da internet. Então o produtor rural não está acreditando muito
nesses dados do USDA, nesses dados internacionais aí. Porque a gente vê aqui, na realidade, o movimento foi menor de chuvas, entendeu? A gente tem a realidade do campo, a gente sabe que essa safra de milho não vai ser como eles estão estimando, e a maioria dos produtores estão retendo a venda, estão segurando a venda, e por mais que tenha dado uma reagida no preço do milho, nesses últimos dias, hoje já pega aqui o preço do milho disponível em torno de R$51, mas mesmo assim tem produtor ainda segurando o milho, achando que possa ter uma melhora de preço aí no curto prazo. Até porque, né, Paulo, se tiver mesmo essa diminuição da produtividade, vender mais caro vai fazer essa diferença na hora de fechar as contas, né? Com certeza, isso faz toda a diferença, né? Se você colher menos e o preço Bom, nós perdemos a conexão com o Paulo lá do Sindicato Rural de Sidrolândia, mas a gente conseguiu entender bastante como é que estava o cenário para as lavouras de milho por lá. O Paulo Stefanello conversou com a gente para destacar esse desenvolvimento das lavouras de milho segunda safra na região de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, destacando um desenvolvimento bastante diferente entre áreas do mesmo município. Algumas lavouras já com perdas bastante significativas, outras se desenvolvendo bem, dependendo da quantidade de chuvas registradas, mas a expectativa já é de menos produtividade do que o registrado no ano passado, até o Paulo destacando o exemplo próprio dele, na lavoura dele. Ano passado, média de 123 sacas por hectare. Neste ano, se tudo ocorrer bem daqui para frente, no máximo 100 sacas por hectare é a expectativa do Paulo, refletindo justamente essas dificuldades climáticas e também muita pressão de cigarrinha, especialmente no começo da safra. Isso também tirou bastante do potencial produtivo dessa segunda safra de milho. Já olhando para o mercado, o Paulo Stefanello destacando o produtor lá de Sidrolândia, bastante receoso, segurando ao máximo essas vendas e apostando em melhora de preços. Neste momento, os preços até melhoraram nos últimos dias lá na região de Sidrolândia, cerca de R$51 a saca disponível neste momento para as vendas, mas o Paulo destacando, o produtor segurando essas vendas, apostando em melhora de preços, porque até diante da redução da produtividade, esse aumento nas vendas pode fazer a diferença na hora de fechar as contas dessa segunda safra de milho 2024, que claro que a gente vai seguir acompanhando de perto todo o restante do desenvolvimento e os resultados de colheita, não só lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, mas em todas as outras regiões do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.